Olá gente, então como é que é? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Fala Tiago. O tema que eu trago aqui hoje para este vídeo é um tema bastante sério, por isso não vou estar aqui com brincadeiras, porque aquilo que eu vou falar aqui hoje são os incêndios em Portugal. Sim, eu sei que já vou um pouco tarde para falar sobre este assunto, mas acho que mais vale tarde do que nunca, não é? Eu já era para ter feito este vídeo há mais tempo, mas como um de vocês me pediu aqui na zona dos comentários para eu falar sobre este assunto, então eu decidi falar sobre ele agora. E quem me pediu para falar sobre este assunto foi o Redstoner Gamer, que diz assim: Tiago, eu gostava que desse a tua opinião sobre os incêndios em Portugal, acho que é um tema que as pessoas têm de tomar consciência. E quanto a isso, este inscrito tem toda a razão, nunca é demais falar sobre este género de temas, porque são assuntos bastante importantes de serem abordados e quanto mais nós falarmos neles, melhor. E já agora, obrigado por participares nos comentários com ideias para vídeos, é para isso que a zona dos comentários servem e é para isso mesmo que eu estou sempre a dizer, quando vocês tiverem alguma ideia, algum assunto sobre o qual vocês gostassem que eu falasse aqui em vídeo, não tenham qualquer problema, basta irem à zona dos comentários e deixarem lá os vossos assuntos. Já agora aproveito aqui a ocasião para vos dizer, se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto em especial, se vocês quiserem saber a ideia, a opinião de outra pessoa sobre algum assunto sobre o qual vocês tenham algum interesse, não hesitem em perguntar-me, porque vocês já sabem que eu mal possa, irei responder, irei dar aqui a minha opinião em vídeo. Mas é passar ao que realmente interessa, que é o assunto que me trouxe aqui a este vídeo. Na altura em que este vídeo está a ir para o ar aqui no canal, a época dos fogos já deve ter terminado. Normalmente a altura mais propensa à existência de fogos, pelo menos a maior quantidade, é entre os meses de junho e agosto. Muito raramente acontece começarem os incêndios no mês de maio e terminarem em setembro, normalmente é nestes 3 meses em que o grosso dos fogos acontece. Agora a pergunta que muita gente faz, e com bons motivos para isso, é: porquê é que isto acontece e como é que isto acontece? Se calhar muitos vão já dizer: mas Tiago, porque obviamente é na altura do calor que vão existir mais fogos. Sim, é verdade, porque está mais calor. Mas será que o calor é o culpado de tudo? Pois é, porque apesar dos fogos acontecerem na altura de maior calor, a maior parte deles não acontecem devido ao calor. Há sempre mais qualquer coisa por trás disto, até porque os fogos não começam assim sozinhos do nada, apenas porque alguma entidade divina ou coisa assim do género se lembrou de dizer assim: eu agora vou pegar fogo ali a uma árvore, ou vou criar uma trovoada e do nada vou fazer ali um fogo descomunal. Não, meus amigos, as coisas não funcionam bem assim, porque de certeza absoluta há mais qualquer coisa por trás disto e vocês sabem-no bem. Por isso, de quem é que é realmente a culpa dos fogos em Portugal? Na realidade, meus amigos, a culpa é um pouco de nós todos. Dos incendiários, sim, obviamente que sim, são aqueles que mais contribuem para que existam fogos em Portugal e não só. Das pessoas que deviam limpar as matas e pura e simplesmente não as limpam. Dos porcos que vão fazer piqueniques e vão para concertos de música e que deitam lixo para o chão e quando se vão embora, em vez de apanharem o lixo, deixam o chão numa autêntica pocilga. E claro está, dos mafiosos que vivem disto. Sim, por caso vocês não saibam, cá em Portugal existe aquilo a que muita gente chama de a indústria dos fogos. Porque se não reparem, a Espanha tem um espaço territorial entre 4 a 5 vezes maior que Portugal, mas este ano, principalmente, teve muito menos incêndios, de tal maneira em que os espanhóis puderam dispensar alguns bombeiros para nos virem ajudar. Como é que é possível? Como é que é possível um país que é 4 a 5 vezes maior que o nosso ter muito menos incêndios que um país tão pequenino como é o nosso? É que nós podemos ter um país muito pequenino, mas meus amigos, temos um país que está a abarrotar de mafiosos por tudo quanto é lado. E uma das melhores alturas para alguns desses mafiosos poderem fazer bom negócio é sem dúvida nenhuma a altura dos fogos. Reparem, só este ano as empresas privadas que forneceram os aviões e os helicópteros para o combate ao incêndio arrecadaram entre 20 a 25 milhões de dólares do Estado português que lhes pagou para eles poderem combater os fogos no nosso país. Ou seja, foram 20 a 25 milhões de dinheiro nosso. Nós é que acabamos por pagar a empresas privadas para elas poderem meter os aviões e os helicópteros em funcionamento para poderem ajudar nos incêndios. E vocês até podem dizer: mas Tiago, se o Estado português encomendou os serviços dessas empresas privadas para elas poderem ajudar com os equipamentos que tinham, é porque o Estado português não tinha grandes capacidades para o fazer com meios próprios, com meios seus. Pois aí é que está, meus amigos, porque as coisas não são bem assim como parecem. É que para aqueles de vocês que não sabem, o Estado português já há alguns anos gastou uns bons eurinhos, não sei quantos ao certo, mas não deve ter sido coisa pouca, para comprarem uns kits de combates a incêndios para serem instalados nos aviões C-130 da Força Aérea Portuguesa, que, quando instalados,
iriam fazer com que esses aviões tivessem uma capacidade muito superior aos Canadairs, que são os aviões utilizados pelas empresas privadas, e obviamente como a capacidade era muito maior, ia haver uma melhor condição para combater os incêndios, pelo menos pela via aérea. Obviamente que os C-130 por si mesmos não iam conseguir fazer o trabalho todo sozinhos, mas pelo menos eram uns bons eurinhos que o Estado português poupava ao invés de andar a pagar esse dinheiro extra às empresas privadas. Mas adivinhem, esses kits, pura e simplesmente, segundo sei, já foram adquiridos há muito tempo até, mas nunca foram instalados nos aviões C-130. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é porquê? E na minha opinião eu até acho que a resposta é bastante óbvia. Agora reparem, essas empresas privadas que fornecem os aviões e os helicópteros é praticamente apenas nesta altura do ano que têm possibilidade de fazer negócios, porque no resto do ano praticamente não têm utilidade nenhuma, porque como toda a gente sabe, no resto do ano praticamente não existem incêndios florestais e é nesta altura que eles têm que fazer algum dinheirinho. Mas calma, porque não são apenas estas empresas privadas que fornecem os aviões e os helicópteros que estão metidas ao barulho, não. Porque a indústria da madeira, os madeireiros, também alguns deles têm algum interesse nestas coisas. Reparem bem, aquelas entidades que normalmente precisam de comprar madeira querem comprá-la para poderem vendê-la, obviamente, para poderem ser construídos móveis, utensílios para as casas, coisas assim do género. E, nestas alturas, a madeira, muita dela, maior parte dela, acaba por ficar completamente queimada. E o que é que vai acontecer? A madeira vai perder valor. Assim, por exemplo, eles em vez de pagarem, sei lá, 50 euros por um pedaço de madeira, eu não sei bem como é que isso funciona, mas isto é só para vos dar aqui o exemplo, em vez de eles pagarem 50 euros, que era aquilo que a madeira valeria caso estivesse em boas condições, se calhar vai passar a custar 10 euros. Porquê? Porque como está completamente queimada, acabou por perder o seu valor. E assim, eles acabam por comprar a madeira mais barata e assim sempre poupam 40 euros. Eu sei que isto é assim um exemplo bastante básico, mas acho que dá para vocês entenderem a ideia daquilo que eu quero dizer. Outra coisa, se vocês repararam bem na altura em que eles estavam a dar as notícias, houveram certas situações em que os bombeiros pura e simplesmente deixavam as coisas arderem. Mesmo quando eles tinham facilidade em combater o incêndio em certas alturas, não o faziam. Eles estavam mais preocupados com as casas das pessoas, ou seja, eles praticamente deixavam o fogo chegar à casa das pessoas e só então é que se davam ao trabalho de combater os incêndios. E muitos vão dizer, mas isso pode ter vários motivos para acontecer. E sim, pode ter vários motivos, só que podem também haver alguns interesses por trás disso. E claro está que eu não estou aqui a criticar os bombeiros em si, até porque na maior parte dos casos, de certeza absoluta que eles só estavam a cumprir ordens, mas também de certeza absoluta que no meio de alguns deles existem pessoas que têm também alguns interesses nisto. Pois é, meus amigos, porque as coisas não são assim o conto de fadas que as pessoas acham e que todos os bombeiros são pessoas de bem e todos os bombeiros são pessoas honestas. Isto é como tudo, meus amigos, existem pessoas honestas e desonestas em todo o lado. E não me admirava nada que no meio de alguns daqueles bombeiros estivessem lá pelo menos uns 3 ou 4 que tivessem umas segundas intenções por trás disto, se é que eu me faço entender. E não estou aqui a inventar nada, meus amigos, até porque já foi noticiado por várias vezes que houveram bombeiros que, por estarem chateados com alguma coisa que lhes tenham feito, foram eles que pegaram fogo às matas e depois acabou por dar no belo serviço que toda a gente teve a oportunidade de ver. Já agora, aproveitando o facto de eu estar aqui a fazer este vídeo, gostava de vos deixar aqui alguns conselhos. Se vocês de alguma maneira puderem contribuir para minimizar o risco de incêndios, façam-no, porque muitas vezes são os pequenos gestos que fazem toda a diferença. Se forem fazer um piquenique com a vossa família para uma zona florestal, não deixem lixo no chão. Se vocês forem fumadores, pura e simplesmente não mandem as beatas de qualquer maneira para o chão, seja nas matas ou fora delas, porque neste caso um incêndio pode acontecer em qualquer lado, basta uma coisinha mínima. Por isso, antes de vocês mandarem as beatas para o chão, tenham algum cuidado e vejam para onde é que estão a mandar. Se vocês morarem numa zona com fortes probabilidades de um dia ser apanhada por um incêndio, limpem tudo aquilo que existe em volta de vossa casa. Toda a porcaria, todo o lixo, todas as ervas secas, limpem tudo,
porque isso poderá salvar-vos a vida. E claro, isto é apenas arranhar a superfície sobre este assunto, porque havia muito mais para falar acerca dele, mas já deu para vocês ficarem com uma pequena ideia de qual é que é a minha opinião, e de certeza absoluta que muitos de vocês vão concordar comigo. Por isso, gostaria de saber o que é que vocês acham deste assunto. Como sempre, gostaria que deixassem as vossas opiniões aqui em baixo na zona dos comentários. Se gostaram, ainda bem. Se concordam, ainda bem. Se não concordam, digam porquê. Se tiverem mais alguma coisa a dizer, também deixem aqui em baixo na zona dos comentários. E, sem mais nada para dizer, vou-me despedir de vocês. Até ao próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido e até lá.